Então, para contextualizar a história de Yamas e Niyamas, temos que entender, então, da onde vem Yamas e Niyamas. Ele vem de um livro do século II a.C., chamado Yoga Sutra, e é nele que vai estar descrito, primeiro, o porquê nós sofremos, e nós sofremos, segundo o Yoga, porque um turbilhão na nossa consciência faz a gente agir de forma reativa, sem pensar entre aspas, né? Sem compreender a resposta que você dá a, a, a um corpo que te atravessa, seja uma ideia, um pensamento, eu aqui falando, por exemplo, e isso faz com que você, então, fique enredado num turbilhão da mente e você vive uma vida ignorante, ou uma servidão humana. Essa vida ignorante, né, ou alienada e alienante, vai ser conseguida a superação dela a partir de 8 passos. Segundo Patanjali, nós temos, então, Yamas e Niyamas, que é o passo 1 e o passo 2 do yoga. Asana, é a postura propriamente dita, que mais a gente vê. Pranayama, Pratyahara é um outro palavrão que se dá, é quando você consegue fazer uma espécie de um filtro aos sentidos que te atravessam, a meditação propriamente dita e a experiência do yoga, quando então esse turbilhão da mente se atenua, e você então toma uma distância às reações que você porventura iria tomar, mas dá tempo de você então gerar uma resposta mais positiva para a sua vida. Yamas e Niyamas, então, é o passo 1 e o passo 2 do yoga, para você então atingir estado zen, estado de nirvana no budismo, ou estado de yoga. Dessa forma, a gente pode entender Yamas e Niyamas de dois jeitos, de duas maneiras. Uma forma é você entender ele, Yamas e Niyamas, né, que são 10 códigos de conduta, vamos pensar assim, nós vai ficar mais claro daqui a pouco, que como alguém organizando a sua vida de fora, então você tem que viver sobre esses preceitos, né, de não violência, enfim, ou nós podemos entender eles de uma outra forma, de uma forma ética. A primeira forma é de uma forma moralista. Moralista significa o quê? É você fazer alguma coisa, vem comigo nesse rolê, porque se você não fizer, você vai sofrer, ou vai ser punido. Isso é moral. Então, estou fazendo isso aqui, faço na moral, porque se eu não fizer, eu vou ser punido ou não vou ser bem visto no meio onde eu estou inserido. Ética é o que eu faria mesmo se ninguém estivesse vendo. Então, se uma vez está no supermercado e você está com desejo de subtrair algum elemento dali, mas você não faz porque tem uma câmera vendo ou você tem muito medo de ser pego. Então, você não faz, nesse exemplo, na moral. A ética, mesmo se não tiver ninguém vendo, nenhuma câmera, você nunca faria tal ato. Então, você faz isso de forma ética. Isso então se incorpora em você. Segundo Patanjali, segundo Yoga Sutra, segundo Yoga, então, o Yama Niyamas, essas 10 condutas, devem se incorporar em você como de forma ética, ou seja, você fazer isso, adotar essas posturas, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, você faz porque você não poderia fazer de outra forma. Entendendo assim, você vai compreender o yoga como uma espécie de caixa de ferramentas que você pode utilizar esses elementos para aumentar a tua sensibilidade aos encontros que você tem ao longo da vida. Estes encontros vão produzir pensamentos, ideias, cores, emoções, sentimentos, hábitos, comportamentos. Para o yoga, o que faz você sofrer é quando você não percebe, é quando você reage, dá respostas, porque você, acha que é assim mesmo, tipo, eu sou escorpião, ascendente em touro, lua em capricórnio, sei lá, então é assim que eu vivo. É possível pensar o yoga de uma outra forma. Você não tem nenhuma tendência que vai fazer você viver essa vida e não conseguir mudar, mas você pode pensar que
o yoga vai fornecer ferramentas para você que vão possibilitar você ter uma boa vida, ou a vida que vale a pena. O yoga vai entender que há 5 comportamentos muito importantes para você, que ele vai chamar de yamas. Yamas, literalmente, pode ser traduzido como restrições, que é a não violência, a verdade, não roubar ou pegar algo que não seja seu, restrição da sexualidade e a não possessividade ou desapego. Esses são 5 yamas. O yoga preconiza, então, 8 passos para você atingir o estado de yoga. Esse é o primeiro passo, composto, então, por 5 formas de você atuar no mundo, ou viver no mundo. Eu vou pegar uma tradução aqui deles, que eu gosto muito, do Desikachar, que ele vai dizer o seguinte: yamas pode ser compreendido como consideração para todos os seres, especialmente os que são inocentes, pior que a nossa. Isso é a não violência. Então, a não violência, a ahimsa, não significa você ter uma vida resignada, ou seja, uma vida que não é combativa. A ahimsa, a não violência, pode ser compreendido como você não aplicar violência a outro, mas isso não significa você não entrar na guerra. Vou dar o exemplo de Shiva. Shiva é o deus criador do yoga, uma divindade criadora, dentro do mito do yoga. Shiva, casado com Parvati, mas tem uma versão mais hardcore da mulher dele, que é Durga, que tem 2 filhos. Então, os 2 filhos do yoga, pensando no mito do yoga, são Ganesha, aquele menininho gordinho com cabeça de elefante, que é considerado o deus da sabedoria. Então, um dos frutos, podemos pensar, pensando nisso como um mito, obviamente, um dos frutos do yoga é a sabedoria. Sabedoria do quê? Sabedoria de você conhecer a si mesmo e conhecer que muitas das suas respostas para o mundo são reativas. Significa que alguém lhe causa algo e você responde imediatamente aquilo. Eu costumo brincar que o yoga aumenta o pavio. Tem gente que nasce sem pavio, pavio curto, qualquer coisa explode, o yoga consegue aumentar o seu pavio. Isso, para mim, é o fruto desse yama, a não violência. Que é quando você, então, consegue dar tempo a você mesmo a gerar uma resposta a algo que está te encontrando, mesmo que seja o silêncio, mesmo que seja se reclusar, por exemplo. Então, Desencaixar vai colocar consideração para todos os seres, especialmente aos que são inocentes e os que estão em dificuldades ou situação pior do que a nossa. Agora, o segundo filho do yoga, com Parvati, é Skanda. Skanda é o deus que substituiu, ou uma divindade que substituiu Indra, um deus antigo do povo védico, que é o deus da guerra. Então, entenda, 2 frutos do yoga, ou 2 consequências que o yoga, para quem pratica com perseverança, processo longo e gradual, é sabedoria sobre si mesmo, obviamente, o mundo à sua volta que o impacta, o afeta, e 2, é a guerra, é o conflito. O yoga, então, não vai forçar você, não vai colocar você fora da guerra, fora do combate, que é uma metáfora para a vida. Mas um dos frutos do yoga, filhos especificamente de ahimsa, da não violência, por mais paradoxal possa parecer para você agora, é entrar na guerra. Mas agora você está munido de uma ferramenta muito importante, a não violência. Mas como que eu vou entrar na guerra e não ser violento? Você entrar na guerra e aprender a jogar com as regras do jogo. Então, você entendendo, estou primeiro em yamas ainda, você entendendo que não tem como fugir da guerra, já é um passo importantíssimo. Você não tem como se esquivar do mundo que está te afetando agora. É preciso entrar nesse jogo. Mas você é munido de sabedoria e munido também de um espírito combativo. E combativo não é dar soco em alguém, não é xingar alguém, mas é entender, jogar com as regras do jogo.
Não adianta você entrar num jogo de basquete com as regras do futebol, você não vai conseguir jogar. Então, o yoga vai te fornecer as regras para esse jogo. E um deles é a ahimsa, a não violência. A segunda yama é a verdade. Uma das traduções que eu gosto é a comunicação correta por meio da fala, da escrita, de gestos e ações. Então, entenda, Patanjali está especificando aqui yamas e niyamas, esses códigos, eu estou no segundo, e a grande maioria dos comentadores e tradutores do Yoga Sutra, desse livro de Patanjali, diz que, cara, você precisa vencer cada um dos passos para conquistar o segundo. Então, entenda, Yama e Niyama antecede postura. Tá vindo no rolê do tio? Antes, então, de você dominar um asana X, Y, Z, ficar de cabeça para baixo, fazer uma torção ou um vinyasa, é importantíssimo que você, antes de pisar num matzinho de yoga, no tapetinho de yoga, você comece a viver de forma não violenta e também entenda, compreenda, estabelecer uma comunicação correta pela fala, pela escrita, pelos gestos e ações. Comunicação correta é você compreender e entender o momento que você fala, o momento que você ouve e o momento que você só observa. Eu entrei em contato com um monge que veio fazer pesquisa, na época eu fazia pesquisa em psicobiologia, e ele, quando você falava com ele, ele ficava em absoluto silêncio e esperava você completar totalmente seu pensamento. Ele ficava mais uns 2, 3, 4, 5 segundos olhando para você e você fica imaginando que talvez o seu inglês não seja tão bom. E ele espera para ler o seu semblante, espera para ver se tem alguma reação, onde você quer chegar. Isso, para mim, é a definição mais completa para o segundo yama, que é a verdade. Então, verdade não é falar na lata do outro. Verdade aqui, esse yama, está muito mais, na minha compreensão, na comunicação correta por meio da fala, escrita, gestos e ações. Ou seja, não necessariamente falar na lata de alguém o que você pensa. Isso não é verdade, isso não é um yama. Isso não é um yama. Isso pode estar muito mais ligado a um apego seu de colocar suas ideias e opiniões sempre ao outro, como se isso fosse algo melhor. Mas não. É você encontrar o momento certo dessa comunicação correta a acontecer. O terceiro yama pode ser traduzido como não roubar, não pegar nada que não lhe pertence. As traduções mais ao pé da letra, né? Uma tradução que eu gosto é a ausência de cobiça ou a capacidade de resistir a um desejo por algo que não nos pertence. Entenda que aqui você fez primeira comunhão, crisma, parece os 10 mandamentos, né, cara? Mas entenda que o que os yogis, né, que escreveram esse texto têm em vista é você diminuir o turbilhão da mente. Você não pode sair da sua atenção. Essa conduta com os outros, que nós estamos descrevendo aqui nos yamas, ou restrições, mais do que um código de conduta moral, tipo, preciso estabelecer isso para a minha vida, está muito mais relacionado porque a diminuição do turbilhão da mente. Lembra? O foco aqui é prática meditativa. E prática meditativa tem o treino, é aquele que você faz segunda, quarta e sexta, das 8 às 9, e tem o jogo. O jogo da meditação é as suas 23 horas e meia depois da prática meditativa. Ou seja, é a meditação ecoando, reverberando em você. É você, então, utilizar a tua atenção plena, treinada na prática meditativa, portanto, treinada na prática do yoga, na utilização com os outros na rua, na sua casa, onde você estiver trabalhando ou passeando. Então, você trabalhar com a não violência, a comunicação correta e a ausência de cobiça ou desapego, ou resistir ao desejo de não desejar algo, de não querer algo que não lhe pertence, está ligado muito mais do que fazer o bem para a sociedade, por mais individualista que possa parecer aqui, você
trabalhar com a sua atenção plena em cada ato que você tem com o outro, porque o yoga não é para si. O yoga é para aprender a estabelecer relação com o outro, muito mais do que asana. Então para que serve o asana? O asana serve para consolidar esse caminho aqui sendo descrito. Então, a parte mais importante no yoga, muito mais do que asana, pranayama, ou a meditação propriamente dita até, na minha concepção, é você conseguir aplicar os yamas e niyamas na sua vida vivida da vida real. O quarto yama é traduzido como brahmacharya. A primeira tradução dele sempre foi celibato. Entenda, quem escreveu esse texto aqui é um sacerdote, ele é celibatário, é um brahmane, compadre. Com o tempo, ele foi ganhando, com a modernidade, ele vai ganhando uma elasticidade maior. E a gente pode trabalhar tanto com restrição da sexualidade, ou contenção da sexualidade, ou moderação em todas as ações. Eu gosto de traduzir brahmacharya como prudência. Você ter uma vida prudente, ou seja, controlar os seus desejos, mas não restringir os desejos, mas aprender a viver na moderação, ou de uma forma mais prudente com a vida. Ter pequenas experiências, desterritorializar da onde você vive, mas retornar novamente com conhecimento um pouco melhor. Você vai dando passos, mas retornando com moderação. E o último yama é a não possessividade. Eu gosto da tradução de desencaixar, que é a ausência de ganância ou a habilidade de aceitar apenas o que é apropriado. Então, tanto a não violência, comunicação correta, ausência de cobiça, moderação nas ações e a ausência de ganância ou a habilidade de aceitar apenas o que lhe é apropriado e não querer do outro também, vão fazer você ter, além de uma vida mais harmoniosa com o meio onde você está inserido, com a sociedade, a diminuição dos seus vrits, do turbilhão da mente. Então, quando você senta para meditar e tá aquele turbilhão, que você fala, nossa, eu não nasci para meditar, cara, então volta, porque você já está indo pro 6º passo do Patanjali, entende? Do Yoga Sutra, ele coloca no primeiro passo yamas, esses 5, vai vir niyamas, são mais 5, as posturas, contenção do alento, que é o pranayama, restrição dos sentidos, a meditação propriamente dito, e aí você vai alcançar o estado de yoga. Então, um caminho óptimo. Não, se você partir direto para o 3º ou 4º passo, vai faltar. Então, antes de pisar num tapetinho para fazer uma postura, aprenda a viver sobre essa conduta, não moral, mas ética. Ou no que eu aconselho a você, experimenta. Experimenta viver com a ahimsa, com a não violência, ou consideração para todos os seres. Experimenta viver com a comunicação correta por meio da fala, dos gestos, das ações, das escritas. Experimenta viver com a ausência de cobiça. Experimenta viver com mais prudência. Experimenta viver com a não possessividade. Vê se isso melhora a tua prática meditativa. É esse o rolê. Experimente na sua vida a aplicabilidade desses 5 atos, comportamentos, hábitos, ética, na minha concepção, muito mais do que restrição. Eu gosto da palavra restrição ruim nesse sentido. E verifique se sua prática meditativa melhora no fim do dia. É esse o rolê. Não é fazer asana e ver se melhora a meditação. Experimenta viver sobre esse código ético. O segundo passo é niyama. E niyama está muito mais relacionado à nossa conduta com a gente mesmo. E aqui nós vamos ter o primeiro niyama, purificação. Uma outra tradução para isso pode ser limpeza, ou manter tanto seu corpo quanto o seu ambiente ao redor, mas o seu espírito, a sua consciência limpa. Então, o primeiro niyama aqui pode ser traduzido como purificação, desintoxicação ou limpeza de si mesmo, do corpo físico mesmo, do ambiente à sua volta e também do seu espírito. Traduza isso como você quiser, da sua mente, dos seus pensamentos. O segundo niyama é o que eu mais acho interessante, é o contentamento, santosha.
que pode ser traduzido também como a faculdade de estarmos confortáveis com o que temos e com o que não temos. Isso é muito bacana. Você sentir-se, então, confortável com o que você tem agora. E viver de uma forma que nada lhe falte, pois você é pleno. Então, o segundo niyama vai pedir para você experimentar a viver de uma forma de contentamento com o mundo à sua volta e consigo mesmo. É interessantíssimo pensar que, além de você viver na conduta do yama, né? Não violência, da sua fala, continência ou prudência, é você também entender que a limpeza do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos e do ambiente à sua volta vai ajudar você a diminuir teu vritis e fortalecer tua prática meditativa. O terceiro niyama, a gente pode traduzir ele como ascetismo, tapas, ou esforço sobre si mesmo. Alguns traduzem como austeridade, ou ainda como a remoção de impurezas em nosso corpo e mente, por meio da manutenção de hábitos corretos de sono, exercício, nutrição, trabalho e relaxamento. Na verdade, é você não estabelecer rotina, mas você compreender, no terceiro niyama, que é importantíssimo você ter a parte de perceber uma certa vida ascética e de renúncia. Isso é o que é o cerne desse terceiro niyama, que é tapas. Ou seja, você viver não numa caverna, com pouca comida, com roupas que lhe dão, não é isso, né? Se retirar da sociedade, mas buscar, mesmo numa vida gregária, momentos de solidão e solitude. É somente nesses momentos fora da gregariedade, portanto, em tapas, em ascese, é que você vai ter tempo tanto de digerir os yamas, aqueles primeiros 5 códigos, quanto também ter uma atenção para uma purificação do seu corpo e dos seus pensamentos. O quarto niyama é traduzido como autoanálise, autoestudo, svadhyaya, mas também pode ser traduzido como estudo e necessidade de rever e avaliar nosso progresso. Eu gosto dessa tradução porque ele te incube, e é por isso que a gente pede aqui, ou pediu na primeira aula, de você estabelecer um diário de bordo meditativo. Tem um caderninho com uma caneta que você possa, então, escrever a tua autoanálise. Isso é para nós, na minha concepção, é svadhyaya, ou é também svadhyaya, o autoestudo. Tem um diário de bordo onde você anote suas experiências da prática meditativa, portanto, da prática do yoga. E esse é o quarto niyama, autoanálise ou autoestudo. E o último niyama, Ishvara Pranidhana, é entrega total e devoção da sua vida a Deus, Ishvara. Dessa forma, esse é um ponto muito importante que a maioria dos yogis quase nem comenta. O último niyama, algo importantíssimo para a vida do yoga, é você devotar e contemplar a sua vida a Deus. Há duas formas de nós pensarmos em Deus aqui. Um Deus fora, que é o Deus criador, é o Deus do cristianismo, é o Deus mais fácil de você compreender. É alguém que está fora do mundo, controlando a nossa vida aqui embaixo, ou nos auxiliando. Mas é uma segunda perspectiva de pensar Deus. O Deus pela forma não dual da filosofia, que é a forma no qual eu adoto, que é Deus sendo todo e você ser duas modificações desse todo. Peraí, não entendi. Imagina Deus a natureza, mas não a natureza, o pé de jabuticaba, a natureza tudo, o universo, a lua, Júpiter, o universo. Deus é a natureza. E você é duas modificações de dos infinitos atributos de Deus. Então, não me falta nada, porque eu sou parte de Deus, e Deus é o todo. Então, pensar no niyama como entrega total e contemplação a Deus, que é a natureza, é o todo, na minha concepção, faz muito mais sentido de você perceber a sua vida devotada a Deus e fazer esse último niyama, Ishvara Pranidhana, tem um sentido muito mais não atual, mas um sentido mais imanente e não transcendente. Não há ninguém fora te esperando, mas está aqui atuando agora
em você. Então, a gente recapitula: niyamas, purificação ou desintoxicação, contentamento, ascetismo, ou tapas, né? Uma vida no qual você, então, pensa em remoção das impurezas do corpo, da mente, por uma manutenção de hábitos corretos. Tapas está muito mais relacionado a isso. Você organizar hábitos corretos de sono, exercício, nutrição, trabalho e relaxamento. Né? Não sou eu falando, é o Patanjali falando. A autoanálise, ou autoestudo, e devoção ou contemplação a Deus, a Ishvara ou Isvara. Eu abro aqui para vocês agora fazerem as suas contribuições de alguma coisa que vocês queiram, talvez, que eu aprofunde um pouco mais, e eu fico aqui aberto para as questões que vocês possam levantar em relação a Yama e Niyama. Pergunta se a tradução que você está usando é da Glória Livre. A tradução que eu estou usando é do Desikachar, Coração do Yoga. É a tradução que eu acho, que eu gosto mais, é mais pé no chão. Eu gosto muito da Glória Arieira, mas uma tradução, ela é muito mais literal, né? Ela não faz tantos comentários em relação à tradução, ela é bem ipsiliter. Então, às vezes, uma tradução, um termo que ela não traduz, fica em sânscrito. E eu acho que para iniciar yamas e niyamas, Desikachar é muito mais útil. Carla comenta: observar-se dentro dos códigos já faz parte da própria jornada meditativa? Sim, a meditação, eu volto a dizer, para mim, eu enxergo de duas formas. A meditação treino e a meditação jogo. A meditação treino é aquela habitual que você vê, tem live, meditações guiadas, né? Você medita segunda, quarta e sexta, todos os dias, meia hora, 15 minutos, no nascer, pôr do sol. Isso é treino. Isso é treino da meditação. Claro que você está meditando, mas é treino. Para mim, o jogo mesmo da meditação é na vida, na fila do banco, é tratando com sua mulher, com a sua filha, pegando pizza quando vai entregar. A meditação deve reverberar ao longo do seu dia. Então, há duas formas de pensar, no treino e no jogo. Yamas e niyamas está mergulhado no jogo, no dia a dia. Você não necessariamente tem que sentar com a perna cruzada e meditar. Isso é um tipo de meditação. Há infinitos outros tipos de meditação. Talvez nós aqui estejamos em prática meditativa também. A professora Bianca pergunta: salve, professor Roberto. Em sua opinião, os yamas e niyamas deveriam estar conectados a toda a proposta de prática de yoga? Claro, não vejo separado, não consigo nem compreender a sua pergunta, né? Eu entendo o que você quer dizer, mas uma prática de yoga onde yama e niyama não entram, ela é algo próximo ao Pilates. É isso que tem aqui. Carla Branco me pergunta, observar dentro dos códigos já faz parte da própria jornada meditativa? Sim, né? Quais são as traduções que eu tenho utilizado? Desencaixar da Glória, eu gosto muito. Também gosto muito da Lilian Gumini. Ela tem uma tradução muito boa, é a dissertação de mestrado dela. Ela pegou o Yoga Sutra do sânscrito e traduziu direto para o português. Essa tradução tá na internet. Se digitar Lilian Gumini Yoga Sutra, aparece em PDF a tese dela, a dissertação dela de mestrado. Se a gente fosse ensinar para os nossos avós, para os tios, para quem é leigo no yoga, como que a gente traduziria? Ou seja, como a gente pode traduzir para as pessoas o que tu está aprendendo hoje? É uma ética, um código, 10 mandamentos? Como que seria? Eu enxergo yamas e niyamas como parte central do yoga, muito mais importante do que prática meditativa. Eu vou dizer por quê. Porque para você entender cada um desses 10 atributos aqui, é preciso meditar neles, né? Então, ele é muito importante. Para mim, muito mais do que sentar e meditar, é a vida yama e niyama. Então, como diria para minha avó, na verdade, ela olharia para mim e diria que ela já sabe, né? Porque alguém teve que dizer isso. É ver uma vida não violenta, ou seja, você saber viver a vida jogando, né? Nos fluxos e não dando encontro, isso é violência, né? Você encontrar o outro, bater, esbarrar e não conseguir dançar. A verdade é você não dizer na lata de alguém, mas é saber o momento certo, o jeito de falar, numa geografia específica, né? Verdade não é falar o que você pensa, porque você acha que tem que ser dito, né?
Não roubar é o mais óbvio, né? Mas, sobretudo, não desejar algo que não é seu, né? Porque isso aumenta o vrit. O ponto nevrálgico dos yamas e niyamas está na diminuição do turbilhão da sua mente. Para o yoga, é isso que faz você sofrer. Sobretudo quando você vive com esse turbilhão de forma ignorante. Uma coisa é você saber que a tua mente está agitada. Quando alguém chega para mim e fala, cara, eu não consigo meditar porque a minha mente é muito agitada. Eu falo, parabéns, seja bem-vindo, esse é o primeiro passo do yoga. Tem muita gente que passa a vida inteira, 80, 90, 60 anos da vida, e nunca se ligou que a mente é agitada. Então, esse é o primeiro passo, muitíssimo importante. Os próximos passos é você conseguir não parar de pensar que é impossível, como já dissemos, mas distanciar. Os yamas e niyamas são ferramentas utensílios, muito úteis para que você compreenda esse distanciamento. Porque, em geral, o turbilhão da mente vai vir da violência, vai vir da inverdade, vai vir do roubo, não só de objetos físicos, mas de ideias, vai vir de uma vida imprudente e da possessividade. A vida ruim ser jogada também vem porque você não toma cuidado com a purificação do seu corpo, de uma vida contente, não uma vida boba. Eu estou sempre alegre, não é isso, mas é o contentamento, né? O ascetismo, ou seja, aqueles momentos que você se retira de solidão e solitude, nem que seja todo dia, 20 minutos, um passeio que você dá, a autoanálise sempre e a devoção a Deus. São esses 10 condutas, eu não gosto de chamar de conduta, mas 10 formas de você lidar com a vida, são ferramentas que, olha, o yoga te dá, olha, experimenta viver assim, ó, sobre essas condutas, vê como é que você se sente. Eu acho que esse é a nervura do yoga nesse início aqui. Posso fazer uma pergunta, eu? Claro. A gente tem a prática de asana, prática de respiração, blá, 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 blá. Nessas outras condutas, ou como eu gosto de falar, dispositivos, o objetivo é sempre diminuir a probabilidade de eu tomar decisões que vai me fazer sofrer ou fazer o outro sofrer. Você vê como as condutas éticas também, para diminuir meu sofrimento, a probabilidade de eu sofrer e do outro também, por conta de uma ação minha, de uma escolha? Claro que sim. E daí surge a não violência, né? A conduta de você viver. Então, você percebe que é um jogo muito de finas compreensões, porque algo que você acha que está fazendo certo pode danificar o outro, por isso o autoestudo, a autoanálise, né? Então, sim, a forma de viver pode, obviamente, afetar o outro de uma forma negativa, né? Carla Branca me pergunta, Ishvara, ou Isvara, né? Deus é o todo e onde tudo permeia, eu sou uma porção desse todo. Desta forma, Deus está fora e dentro de mim. Isso nos torna divino, então a entrega deveria ser constante. Exatamente. Deus está fora e está atuando. Está no passarinho curió, está no boto, cor-de-rosa, está em todo lugar, né? A Kátia pergunta, a vivência do yoga pode acontecer sem os asanas? Claro que sim, claro que sim. Na verdade, o yoga está sem o asana, né? O asana é uma ferramenta, né? O yoga não está na execução. Isso é uma coisa tão difícil do pessoal compreender e é tão simples, né? Mas é uma questão social, né? Tudo né? O yoga não é aquela 1 hora de prática de asana, respiratórios, cantorias, né? Isso é lindo, é bonito, mas isso é um treino. O yoga é fora, né? Você não é só cristão na missa domingo. Você é cristão durante a sua vida, né? Você não é da Umbanda só durante a gira no terreiro. Você é um bandista de tudo. Você vive a vida como um bandista, como um católico. Você vive a vida de yoga. Então, o yoga não é as asanas. Na verdade, asana não tem grandes repercussões, a não ser se você viva sobre essa égide, né? Que contempla todo o yoga, tanto yamas e niyamas, mas também os asanas, mas também os respiratórios, mas, sobretudo, tudo isso fora do tapetinho. O yoga é para a vida, o yoga não é uma filosofia de vida, então o yoga tem que ser vivido na vida, né? Não fora dele só. Professor, tu acredita que pode existir uma... não é um antídoto a palavra que eu quero usar, mas a gente vai conseguir se reequilibrar dentro do equilíbrio? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo dessa questão social, estética muito forte, né, do que se vê
e na questão do asana, é o único de todos os dispositivos que a gente pode ver, ou seja, se eu vejo, eu consigo mostrar e provar e valorizar, ser valorizado, né? Você acha que a própria prática que seja de asana, ou então sair da prática de asana e viver as outras práticas também, vai fazer com que eu mergulhe mais na própria filosofia e na parte ética, que na verdade hoje, socialmente, 2020, é o que a gente mais está precisando praticar? Olha, eu acho que essa era a proposta, sempre foi a proposta do yoga, né? O asana te ajudar e o pranayama e a meditação propriamente dita, tudo interligado, te ajudar a você perceber a sua vida e por que você sofre, né? Tá tudo interligado a isso. O yoga quer acabar com o sofrimento humano, ou pelo menos você perceber o porquê sofre. E o primeiro passo é você perceber esse turbilhão, que é a sua mente, sobretudo, também você vai perceber como se sente desconfortável com o seu corpo, como a tua respiração é irregular, mas muito mais, por isso que o yamas e niyamas é o passo 1 e o passo 2, não o passo 7 e 8, você perceber como a tua vida na relação com os outros é difícil, sobretudo nos yamas. Violência, inverdades, roubo, imprudência e possessividade. São 5 atos que são antagônicos aos yamas, né? Yamas é não violência, verdade, não roubar, prudência e não possessividade. Isso significa que, se você viver violentamente, não com a verdade, roubando o que não é seu, né? Imprudente, né? Sobretudo com a sexualidade, e possessivo, você vai aumentar o turbilhão da mente, vai aumentar, você vai ficar enredado num ciclo vicioso de sofrimento. E aí entra o niyama, que é uma conduta com você mesmo, para você verificar como é que está o yamas agindo em você. Purificação ou desintoxicação do corpo físico, né, e dos seus pensamentos, contentamento, ou seja, o que está sendo oferecido para você, cara, é isso. Você é parte de Deus, então nada lhe falta. Ascetismo ou tapas, esforço sobre si mesmo, né? Não é uma teoria do neoliberalismo, da correria, mas é você preservar momentos de solidão e solitude, que a prática meditativa é o mais claro disso, que você consiga observar você mesmo. E aí entra o próximo niyama, né? Que é a autoanálise, o autoestudo. E aí a devoção e contemplação a Deus, porque você tem que perceber-se uma hora mergulhado no todo. E isso na minha concepção, isso é yoga. Asana, pranayama, são ferramentas, dispositivos importantes, mas se não tiver a vida incrustada em yama e niyama, sei lá, é alguma coisa só físico, né? Sei lá, alguma coisa próximo do Pilates, da ginástica olímpica ou do CrossFit. Uhum. Dá para te perguntar se tu já pensou como docente mesmo, porque essa busca desenfreada pela externalização, mesmo dentro de uma filosofia que é para internalizar mais, e essa fuga constante do que é internalização, ou seja, muito mais o que eu consigo mostrar para fora, muito menos o que eu consigo sentir para dentro. Que yamas e niyamas, assim como o Shavasana, é completamente interiorização. Né? É que o yoga ele se tornou uma profissão. E quando se torna uma profissão, você precisa se destacar no mercado. Isso é um fato, né? Nos tempos de Shankara ou de Patanjali, talvez isso não seja tão forte assim. Porque, por mais que também ser sacerdote era uma profissão, era menos popular, vamos colocar assim. Hoje é uma profissão, e como é uma profissão, você precisa se destacar. É difícil você colocar numa placa na frente do seu ashram, né, na frente da sua academia, o quanto você tem praticado Ishivara Pranidhana, né? Quanto você é sati, a verdade, e quanto você é ahimsa, a não violência. E é muito mais fácil, porque se vende mais você em posturas difíceis, sorrindo. Então, e claro, sempre há uma fuga, né? A minha vida, minha conduta para com os outros, ela não vende tanto nesse mercado, que precisa ter bens de consumo, quanto uma vida ascética, uma vida regrada numa ética, né? Então, talvez porque ele entrou num sistema social que é capitalista. Antigamente ele vivia até Vivekananda ali, até o Império Britânico colonizando a Índia,
o yoga fazia parte de um outro sistema social, que não era o capitalista, era um sistema imperialista. É diferente essas construções, mas aí a aula vai longe, talvez a gente fuja um pouco do yamas e niyamas. Okay. Ana Carolina, gostaria que falasse da prática de ahimsa, não violência, com a gente mesmo. Isso eu acho que casa até com um outro niyama, né, que vai vir depois, que é a autoanálise, né, e o contentamento. Na sua concepção, Ana, eu acho que cabe muito também o santosha, que é o segundo niyama, né, como contentamento. A não violência conosco mesmo, né, você não precisar sofrer tanto numa postura, mas também da culpa, né, a culpabilidade é algo que a gente herda da religião judaico-cristã, fica enredado também no mundo do yoga. O yoga não tem culpa, ele não tem a percepção da culpa, porque como você é o todo, nada lhe falta, então você não tem que ter culpa de nada. O que eu estou falando agora, como você está me olhando, a mão no seu queixo, a expressão do seu rosto, isso é um acontecimento, né? Isso não é um dado seu a priori, que sempre vai ser assim, é imutável. Pelo contrário, nós somos acontecimentos. Então, você ficar se culpando, né? Se violentando, então, por determinados gestos, comportamentos que você tem, não tem sentido no mundo do yoga, porque isso é fruto de acontecimentos lá de trás, reverberando agora. Então, a única coisa que você tem é o agora, é o presente. Então, não adianta querer consertar o que já foi, e nem querer ficar acertando, antecipar o que vai acontecer. Mas se nesse momento, agora, nesse segundo, você se perceber completo, ou seja, não violento, com verdade, não querendo nada que não seja seu, e todos os yamas e niyamas, cara, as ações que vão reverberar lá na frente vão ser positivas. Então, a todo segundo, é o marco zero de começar a viver a boa vida. Não sei se eu me fez entender, mas não adianta querer consertar o que já foi e nem antecipar o que aconteceu. Mas a cada segundo, agora, é o marco zero, e isso é liberdade. É você perceber que a cada segundo você pode se reinventar e construir um futuro muito melhor, porque o futuro nada mais é do que a soma das suas ações hoje. Então agora muda. Né? Eu sei que é difícil falar para quem está com muita tristeza ou em depressão ou muito ansioso, que é um medo por algo que você não sabe o que é, isso aqui. Mas se você parar para refletir um pouco, e olha só, esse niyama é o quarto, né? Autoestudo, autoanálise, você vai perceber que neste momento agora tem tudo na sua mão, você não depende de ninguém para começar uma nova vida. É isso, não pode encerrar. Acho que a última pergunta, Bianca, talvez. Como poderíamos fazer o yoga chegar mais ao alcance das populações periféricas, aos quais sofrem diversos tipos de violência cotidianamente? Professora Bianca, eu diria que as populações periféricas, elas precisam se apropriar do yoga. A gente tem a mania de querer mostrar um yoga enlatado, como se fosse universal para todo mundo. O yoga não é universal. Não é. Vivekananda já fez uma transformação quando trouxe yoga para cá. Então, se você quiser subir um morro ou chegar no coração da Brasilândia ou de Grajaú, você precisa reconstruir um yoga que faz sentido para aquela população. Hoje, quem supre aquelas almas e conseguiu fazer isso são religiões protestantes, os evangélicos. O yoga não conseguiu levar a sua espiritualidade até lá. Por quê? Talvez não faça o menor sentido para eles essa conversa de chakra, kundalini, talvez eles pensem alguma coisa muito mais pé no chão. E na minha concepção, a conversa de yamas e niyamas talvez faça muito mais sentido do que ficar explicando que colocar o pé atrás da cabeça faz diminuir a ansiedade. Não sei se eu me fiz entender, mas talvez seja esse um modelo para chegar nas populações mais marginais e periféricas, no qual o yoga não chega. Eles conhecem o yoga porque eles varrem as salas, né? Eles limpam o tapete da High Society, que fez uma aula há 10 minutos atrás. Quero agradecer a presença de todo mundo, muito obrigado pela paciência de vocês. Fico à disposição. Quem quiser escrever alguma coisa para mim, no meu site, youcontemporâneo.com, vocês podem me escrever e-mails por lá, ou no meu Instagram também, Eu Contemporâneo, que a gente pode continuar e estender um pouco mais essa conversa. Se eu puder